Nós vamos conversar um pouco agora, né, com a doutora Denise Ornelas, que é diretora da Sociedade Brasileira de Medicina e Família, que está aqui conosco. Doutora Denise, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Doutora Denise, é comum que a gente vá a uma consulta no médico e muitas vezes aquele pessoal que entra com a malinha, puxando, sim, aquela malinha, parece uma linha de... essas que a gente vai ter que pagar agora para colocar no avião. O pessoal, aí, o que é aquilo? São propagandistas de laboratório. E eles são importantes, porque eles entram a qualquer momento. Né? Se você marca, você não entra porque tem a hora marcada. Mas os propagandistas são sempre admitidos. Aí eu suponho que eles devem deixar algumas amostras grátis para o médico. Sim. O que o médico faz com essas amostras? Ele manda para os pobres? Então, Heródoto, é um tema interessante para que a gente discuta, como você colocou. A sociedade, ela percebe que existe esse movimento da indústria dentro dos consultórios médicos. Ela vê isso constantemente, mas ela não regula essa função, né, essa obrigação, essa profissão, né, que é o propagandista estar dentro dos consultórios médicos. Então, ao adentrar o consultório médico, muitos médicos permitem que o propagandista não só deixe as amostras grátis, como também faça, né, uma mini palestra, uma mini apresentação sobre o que aquele remédio pode dar de efeito positivo para a saúde dos seus pacientes. E muitas vezes isso acontece porque o médico, ele está com um lapso de informação, ele precisa estudar, e aí aquele tempinho que tem ali com o propagandista, ele já se atualiza. E com uma boa intenção, né, ele acha que vai poder, ao receber aquelas amostras grátis, ajudar muitas vezes os seus pacientes. E muito, né, dentro dessa concepção que você colocou, o paciente que está mais carente, o paciente mais pobre. Então, é uma estratégia de marketing que funciona realmente pela indústria, né? Porque o médico, ele se sente compelido a colaborar e, de alguma forma, o paciente também, quando recebe aquela amostra grátis, quem não gosta de receber uma amostra grátis? Claro. Ele fica até feliz, mas isso gera alguns problemas e tem consequências que a gente tem que discutir. Uma das consequências é, a maior parte das vezes, essas amostras grátis, elas não são suficientes para você ter um tratamento completo. Não, geralmente é pela metade. Pela metade. A embalagem da amostra grátis geralmente é pequenininha. Ou até um terço, né, ou menos do tratamento. Não existe uma regulamentação sobre o quanto deveria, né, ser dado. E aí o paciente, ele sai do consultório muitas vezes sem saber o custo que esse tratamento vai ter, sem a informação de se esse tratamento ele pode ser continuado com uma medicação genérica e não um medicamento da marca. Barato. E, consequentemente, mais barato. Ele sai sem a informação se aquela medicação ela pode ser adquirida ou não na rede pública, né? Que também é um direito do paciente saber se aquela medicação é fornecida gratuitamente ou a um custo mais acessível, por exemplo, nos programas do governo, a farmácia popular é um deles, né? E aí a gente tem o risco da descontinuidade desse tratamento, uma vez que se o paciente não tiver a possibilidade de continuar financeiramente mesmo, ele pode parar, interromper no meio, né? Eu te perguntar uma coisa, geralmente os laboratórios globais têm que ser da Europa ou nos Estados Unidos. Nos seus países de origem tem isso? Em alguns países isso é regulamentado, em outros países não é. Né? Não há isso? Não existe. Nos Estados Unidos tem ou não? Existe alguma discussão, mas é muito liberado, né? Assim, essa troca entre os médicos e a indústria. Então, se existe um limite de responsabilidade do profissional prescritor, então se admite que o prescritor ele está recebendo, né, sem algum tipo de interesse pessoal, mas a gente sabe que existe um assédio por parte da indústria também no pagamento de congressos, no pagamento de viagens. Então, essa regulamentação ela é estreita. E aí eu acho que um limite que a gente ainda não tem, nosso Código de Ética Médica, por exemplo, né, ele está em reavaliação. Agora, como é que o médico faz então para receitar? Ele pode receitar pelo princípio ativo? Sim. Ou ele pode receitar pelo nome comercial do produto? Ele deve a orientação que a gente deve sempre respeitar é que faça, né, a prescrição pelo princípio ativo. Agora, o médico, mas o médico ele tem a liberdade de prescrição, até porque o nosso, como eu estou te colocando, nosso Código de Ética ele é muito permissivo em relação a isso. Ele coloca abertamente que o médico ele não deve ter uma relação com a indústria farmacêutica de benefício, mas ele não diz como isso deve acontecer. Então, o correto seria a gente usar todas as possibilidades, né, de comunicação que a gente tem com o nosso paciente para planejar junto com ele o seu cuidado. Então, é importante que, né, você falou logo no início do programa que a população se esclareça e forme sua opinião sobre isso. Claro que é bom a gente ter a possibilidade de discutir com o profissional a nossa doença, a nossa prescrição, mas é fundamental também que a gente discuta o custo desse tratamento, por que aquele médico escolheu aquela medicação, por que ele confia, se existem estudos que indicam que aquela medicação é superior de fato a outras. Tudo isso que você está dizendo é procedente, obviamente, mas eu, por exemplo, como sou leigo,
eu vou no médico, o que ele me disser para mim, eu vou fazer. Sim, porque é uma relação de confiança. Então, para a população mais importante... Se ele disser que é o medicamento A, eu vou comprar aquele medicamento. Então, existe vou tentar. Sim, existe uma importância muito grande que a educação médica também tem esses limites éticos bem claros, né? Para que os médicos eles se formem com esse componente de saber Você acha que se houver alguma mudança no código de ética, isso pode mudar ou não? Sim, Teria que haver mudança no código de ética? Sim, com certeza. O código, nesse momento, está sendo refeito, né, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, acho que, nesse sentido, deve-se ter novidades no futuro dessa regulamentação. Agora, eu acho que mais importante que isso é você realmente ter confiança no seu médico. Aquele médico que você possa ter clareza de por que ele está prescrevendo, possa perguntar para ele, não se sinta intimidado, né? Escolha um bom médico de família, um bom clínico geral, alguém que te acompanhe, que conheça, né, o seu estado de saúde. Porque nós que somos leigos, às vezes o nome comercial é um nome mais familiar do que o princípio ativo, que é um nome compridão, né? E tem um monte de coisa ali que eu não consigo entender bem. Então, quando ele me dá um nome comercial, é mais fácil de guardar. E a gente tem essa questão da grife, né? Tudo que é de grife, tudo que é de marca é bom. Isso é uma coisa do consumidor. Então, se você vai consumir, vai pagar, você quer o melhor. Você não quer o pior. Só que nesse do melhor e do pior, a gente está vendo aí, por exemplo, você viu a reportagem da carne. Nem sempre o que parece, né? Então, pagar a marca, pagar o marketing significa um investimento que a indústria faz, tem alguns estudos que mostram, mais do que 12% é investido em pesquisa e 30% em marketing. Então, não devia ser uma proporção inversa? Sem dúvida. Né? E os médicos também, assim, você faz uma pesquisa com os médicos, 60% dos médicos dizem que não tem nenhum tipo de influência na sua prescrição por receber o propagandista. Porém, só 16% acreditam que o colega não tem influência. Então, a gente não se percebe como influenciado, mas percebe o outro. O outro. A médica, a doutora Denise Ornelas, gentilmente está aqui conosco. Denise, ainda em relação à distribuição de um medicamento de uma forma geral. Quando o medicamento está sob patente, ele não tem genérico. Não, sim. Na verdade, não? Exato. Está sob patente, não tem genérico. Isso. Então, quer dizer, numa situação como essa, o médico não tem outra alternativa senão receitar o remédio que está coberto sob patente. Isso, existe um tempo para essa patente, né, ser validada e a partir disso você pode fazer o uso do medicamento depois, produção do similar e do genérico. Sei. Mas eu digo, enquanto está coberto por uma determinada patente... Sim. E não são todos os medicamentos que realmente têm genéricos, porque existe o interesse da indústria de venda, né? Então, essa produção da indústria para um remédio, ela se justifica de alguma forma, né? Pela sociedade, de eu investir em pesquisa, ou investir na produção dessa medicação, então tem que ter um retorno por um tempo. Então, a patente ela só é quebrada quando existe interesse público, né? Quando o custo daquela medicação para fazer... Exato. Não só insuportável, mas quando, por exemplo, um país inteiro não consegue fazer a compra daquela medicação para fornecer para a sua população. Eu não me lembro de ter acontecido recentemente. A última vez que eu vi, não é do seu tempo, é quando o ministro da Saúde era um tal de José Serra. Você lembra disso ou não? Sim, mas a gente... Podia estar na faculdade. Não, acho que já foi um pouquinho depois, mas a gente teve quebra de patente de medicações há pouco tempo no programa de HIV/AIDS no Brasil. Aqui? Sim. Então, por isso, nessa época, o medicamento era de AIDS. Acho que era do posteriormente Abbott, a gente laboratório teve. Abbott, salvo engano. Mas é uma coisa, realmente, um evento mais raro, porque muito fica... Raro. Né, então, é muito importante que a gente tenha um país capaz de investir suficiente e tem, né, a indústria também estatal para produzir conhecimento, ciência, principalmente no que a gente chama das doenças negligenciadas, né? Porque é um ramo que a indústria farmacêutica não tem interesse de fazer uma produção e aí quando a gente chega numa situação onde precisa, a gente acaba ficando sem essa medicação. Então, é importante que também se tenha um aparato estatal que perceba e faça essa regulamentação do mercado e da própria, né, produção estatal de medicações que são fundamentais para a população. Tá ok. Muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Bom, está aí então essa questão relativa à distribuição das amostras grátis. Aparentemente é uma coisa legal, né? Você chega lá no médico, o médico diz, olha, eu vou te dar aqui a amostra grátis, eu não vou comprar o medicamento. Mas como a doutora Denise explicou para a gente, essas embalagens da amostra grátis geralmente tem um pouquinho só do tratamento. Então você ganha, mas você compra. Como, por exemplo, se você comprar uma caneta valiosa, mas é esferográfica. Aí você diz, é barato. Pois é, mas a hora que a carga acabar e você tiver que botar a carga, é aí que o pessoal da caneta esferográfica começa a ganhar dinheiro. Né? E há outras ações de marketing semelhantes a essa em outros produtos também.
por isso a gente precisa ficar atento a elas todas. Já já, daqui um minutinho, nós voltamos.